Às vezes, lembro-me daquela casa, em Sintra. Uma casa térrea, com um muro baixo e um jardim cheio de flores. Era onde a dona Manuela morava. As flores do jardim eram realmente lindas. Era visível que cada uma era cuidada com muito carinho. Essa casa continua a vir à minha mente por causa das coisas que aconteceram lá. Os momentos emocionantes que passei com a dona Manuela e a dona Helena. Naquela época, eu tinha cerca de 30 anos. Trabalhava numa pequena empresa em Lisboa. Tinha vivido sempre em Lisboa, exceto durante o serviço militar, mas de repente a empresa começou a expandir as filiais regionais. Fui transferido para Sintra. Para ser sincero, eu não queria ir. Mas o que poderia um funcionário comum decidir? Depois de muita insistência, consegui um subsídio para o aluguel e mudei-me para Sintra. A empresa disse que me traria de volta a Lisboa em apenas 2 anos. Por isso, aluguei uma casa provisória. Era um bairro com algumas casas térreas dispersas. Era muito silencioso. Gostei do ambiente e aluguei a casa imediatamente. Passados poucos dias da mudança, saí para ir trabalhar de manhã e cruzei-me com a vizinha. Era a dona Manuela. Parecia ter uns 50 e poucos anos. Ela começou a falar comigo primeiro. Mudou-se para esta casa? Estava vazia há muito tempo, não esperava que viesse um jovem para cá. Hoje em dia, quem é que fala primeiro com o vizinho? Normalmente, vivemos sem sequer cumprimentar. Ao ver a dona Manuela a perguntar-me várias coisas, pensei que era uma pessoa muito amável. Ao mesmo tempo, pensei: os subúrbios são diferentes. Respondi brevemente que tinha sido transferido pela empresa e fui trabalhar. Esse foi o meu primeiro encontro com a dona Manuela. Tinha uma figura um pouco mais cheinha, mas o rosto era muito doce. Em particular, os seus olhos eram marcantes. Naquela altura, eu nem imaginava que teríamos aquele tipo de relação. Apenas nos cumprimentávamos levemente quando nos encontrávamos a sair ou a chegar. A dona Manuela, talvez por estar contente por ter um vizinho jovem, falava comigo frequentemente. Os nossos breves diálogos tornaram-se mais frequentes. Um dia, ao sair para o trabalho, a dona Manuela chamou-me. Olá, percebe alguma coisa de aparelhos? Quando perguntei o que era, ela disse que o aspirador que tinha comprado há dias estava avariado e se eu podia dar uma olhada. Eu nunca tinha consertado algo assim e tinha de ir para o trabalho. Vejo isso quando voltar do trabalho, disse-lhe, e fui-me embora. Cheguei a casa tarde, depois do trabalho, e lembrei-me de repente do que a dona Manuela tinha dito de manhã. Vesti a minha roupa e fui à casa dela. A dona Manuela, que estava a preparar o jantar, agarrou minha mão e puxou-me para dentro. Tinha uma expressão de grande alegria. Um aspirador de pó sem fios, de fabrico chinês, estava encostado a um canto da sala. Comprei-o com desconto no supermercado, mas não liga, disse a dona Manuela com a voz cheia de queixa. Eu também não sou muito bom com máquinas, mas às vezes as pessoas mais velhas podem não conseguir montar as peças corretamente. Pensei que talvez fosse esse o caso, e desmontei-o para verificar. De facto, o depósito de pó não estava encaixado corretamente. Encaixei-o novamente, até ouvir o clique, e quando carreguei no botão, o aspirador começou a funcionar com um ruído. A dona Manuela bateu palmas e ficou muito feliz, como uma criança. Ia deitá-lo fora, disse sorrindo timidamente. De repente, a dona Manuela aproximou-se de mim, tirou o pó da minha roupa e disse: é mesmo bom ter um homem em casa. E enquanto fazia isso, ela apertou meu braço de leve. É tão habilidoso e tem um corpo tão forte, será muito amado quando se casar. A piada não parecia uma piada. O toque no meu braço também me fez pensar: o que é isto? Fiquei um pouco envergonhado, embora tivesse uma pequena suspeita. Nunca tinha recebido um elogio assim de uma senhora. Acho que o aspirador está bem agora, disse, e preparei-me para sair.
mas a dona Manuela agarrou-me o braço com firmeza. Onde vai? Já que me ajudou com o aspirador, jante conosco. Ela não me soltava. Eu ia comer um ramen, sopa de massa instantânea, para o jantar, mas não havia razão para recusar uma refeição caseira. Prepararei rapidamente, disse a dona Manuela, apressando-se para a cozinha. Como era estranho ficar apenas sentado, disse. Se tiver mais alguma coisa para consertar em casa, diga. Já que estou cá, vejo tudo. A dona Manuela pensou um pouco e disse. Pode ver a luz do quarto? Às vezes pisca e cansa minha vista. Fui ao quarto e acendi a luz. Parecia que o tubo fluorescente tinha chegado ao fim da vida útil. Isto precisa de um tubo novo. Amanhã compro um e trago. A dona Manuela perguntou. Vai voltar amanhã? E continuou com outra coisa estranha. Se tem assim tanto interesse em mim, pode vir todos os dias. Eu não sabia o que responder. Pouco depois, o jantar estava servido. Não eram pratos sofisticados, mas todos eram deliciosos. Era exatamente do meu agrado. Cozinha muito bem, elogiei. E a dona Manuela ficou muito contente. Coma muito, disse, oferecendo-me mais e mais. Eu estava com fome e a comida era deliciosa, então comi com avidez. A dona Manuela olhava para mim enquanto eu comia e dizia: Só de ver fico feliz. E continuava a olhar-me nos olhos. Naquele momento eu tive a certeza. Ah, esta senhora está carente de um homem. Eu nunca tinha namorado uma mulher mais velha. Será que é o caso da vizinha casada de quem só ouvi falar? Tive uma sensação estranha. Ao pensar assim, a dona Manuela começou a parecer diferente. Embora não tivesse a frescura de uma mulher jovem, ela tinha o seu próprio charme. Eu disse que tinha uma figura cheinha, mas na verdade ela era bem voluptuosa. Os olhos e os lábios pareciam sensuais, e a sua personalidade um pouco desajeitada até me fazia sentir confortável. Se eu for um pouco mais assertivo, ela não se importará, pensei. Claro, poderia ser apenas a minha imaginação. Além disso, desde que cheguei a Sintra, não tive oportunidade de conhecer mulheres. Eu também sentia falta de uma mulher. Um romance com a vizinha, nada mal. Naquele dia, eu não conseguia afastar aqueles pensamentos picantes. Terminei o jantar e disse que voltaria no dia seguinte com o tubo fluorescente. A dona Manuela tentou reter-me. Fique mais um pouco. Mas eu disse, já é tarde, até amanhã. E voltei para casa. Tive a sensação de que era um pouco ridículo para um homem de 30 anos pensar daquela forma numa senhora. Mas eu sentia a falta de uma mulher, e pensei que a dona Manuela era uma parceira razoável. O momento em que trocamos olhares durante o jantar. Os lábios e os olhos da dona Manuela vinham constantemente à minha mente. As fantasias sensuais continuavam a surgir. Quando uma pessoa começa a fantasiar, é uma cadeia sem fim. A dona Manuela não seria ainda mais atraente na cama? Mergulhei nas minhas próprias fantasias. Naquela noite, acabei por ter que me aliviar sozinho, pensando na dona Manuela. No dia seguinte, a caminho de casa, comprei o tubo fluorescente e fui para a casa da vizinha. A dona Manuela abriu a porta e disse: Estou à sua espera desde o almoço. Ela estava realmente feliz por me ver. Naquele dia, a dona Manuela estava a usar um vestido florido. As pernas que se viam por baixo da saia eram tão excitantes que era difícil controlar a excitação. Trocamos todas as luzes do quarto e da sala. A dona Manuela voltou a tocar no meu braço. Desta vez, foi realmente descarado. O seu braço é como uma rocha, disse admirada. E depois disse: Gostaria de me aninhar nesses braços, só uma vez. E sorriu novamente. Hoje vai acontecer alguma coisa, pressenti. O clima estava propício, e eu também lancei uma piada.
Então aninhe-se. A dona Manuela não esperava que eu dissesse isso. Ficou tímida, abanou as mãos e disse: "Ah, obrigada pelo seu trabalho. Vamos jantar primeiro." O seu ar envergonhado era ainda mais atraente. "Quero abraçar esta senhora." Esse desejo crescia cada vez mais. Sentamo-nos à mesa, um de frente para o outro, num ambiente doce. Um ar estranho já pairava entre nós. A dona Manuela disse: "Estou muito feliz por ter um vizinho como você. Faz tudo bem." Os olhos com que me olhava eram realmente profundos e atraentes. Era indescritível. A refeição daquele dia durou mais. A comida era deliciosa e a dona Manuela até trouxe uma bebida caseira. Eu não costumo beber muito e era a primeira vez que bebia licor caseiro. Era doce e continuei a beber sem saber que estava a ficar bêbado. A dona Manuela parecia realmente ter talento para a culinária. Assim, trocando olhares, passou bastante tempo. Conversamos muito sobre os nossos sentimentos. A dona Manuela disse que o marido tinha falecido há cerca de 10 anos. Tinha 2 filhas, ambas a viver bem no estrangeiro. Embora falassem por videochamada, sentia-se sozinha. Fez uma expressão triste. O ambiente ficou um pouco pesado, mas a dona Manuela tentou logo mudar, começando a perguntar sobre mim. "De onde é? Quais são os seus hobbies?" E depois, "Tem namorada?" "Estou sozinho agora", respondi. A dona Manuela bateu palmas e disse: "Então, terei de arranjar-lhe alguém." "Que tipo de mulher gosta?" Perguntou com o rosto cheio de curiosidade. Eu respondi, meio a brincar, meio a sério: "Uma pessoa tão alegre e animada como a senhora." A dona Manuela perguntou com uma expressão brincalhona: "Está a tentar conquistar-me?" Como era essa primeira vez que bebia o licor caseiro, eu não sabia o quão bêbado estava. Era doce e delicioso, e continuei a beber. "Vou à casa de banho", disse, ao tentar levantar-me, mas senti o álcool a subir de repente. Cambaleei até a casa de banho e olhei-me ao espelho. O meu rosto estava vermelho como uma maçã. Lavei o rosto com água fria e, quando voltei, a dona Manuela estava sentada no sofá da sala. Não era só eu que estava bêbado. A dona Manuela também parecia um pouco embriagada. Sentei-me naturalmente ao lado dela. "O licor era tão bom que bebi muito sem me aperceber", disse. A dona Manuela respondeu: "Eu também estou bêbada. Vamos parar de beber e conversar mais." "Estou demasiado bêbado para ir para casa", disse eu, recostando-me no sofá. A dona Manuela disse: "Pode dormir aqui. Qual é o problema?" E inclinou-se para mim. Eu segurei a mão da dona Manuela levemente. Ela não recusou. Ficou quieta. Sussurrei ao seu ouvido: "Dona Manuela é realmente atraente." A dona Manuela sorriu e disse: "Está a brincar com os meus sentimentos." E inclinou-se ainda mais para mim. "Estou muito cansado, quero deitar-me", disse a dona Manuela, e pegou na minha mão, levando-me para o quarto. Deitamo-nos juntos na cama. Eu estava tão bêbado que conversamos um pouco deitados e acabei por adormecer. Quanto tempo passou? Acordei e a dona Manuela estava deitada ao meu lado. Eu estava um pouco consciente, mas ainda sonolento por causa do álcool. A dona Manuela também acordou quando me mexi. "Estava muito cansado, não estava?", disse acariciando no meu rosto. Aquele toque pareceu-me sensual. Tive uma sensação estranha e muito agradável. Eu também comecei a acariciar a dona Manuela naturalmente. Ela não recusou. O ambiente ficou cada vez mais intenso. Mas parecia que a dona Manuela estava mais bêbada do que eu. Talvez não tenha conseguido conter o meu carinho. A dona Manuela atacou-me primeiro. Eu já estava mentalmente preparado. Não a rejeitei e aceitei-a de corpo inteiro. A dona Manuela olhou para o meu corpo e continuou a engolir em seco, gemendo. "O corpo é como uma rocha",
elogiou-me. Embora fosse a primeira vez que fazia amor com uma senhora, a dona Manuela, que parecia ter uns 50 e poucos anos, não ficava atrás das jovens. Assim, naquele dia, eu e a dona Manuela tornamo-nos um só. Às vezes a dona Manuela fazia ruídos que eu não conseguia entender. Quanto mais intenso eu era, mais ela ofegava. Depois de fazer amor por um tempo, eu também cheguei ao clímax num êxtase. Era há muito tempo, e o amor com a dona Manuela era tão bom que sentia minha consciência a esvaecer-se. Olhei para o relógio e eram mais das 5 da manhã. O meu corpo estava coberto de suor. A dona Manuela disse: "Um dia, como este, é o primeiro na minha vida. Você é o melhor." Talvez por ter gasto muita energia, adormeci de novo pouco depois. Na manhã seguinte, quando estava totalmente acordado, a dona Manuela estava a preparar o pequeno almoço, cantarolando, com um sorriso de orelha a orelha. Comi o pequeno almoço preparado com carinho, fui para casa trocar de roupa e fui para o trabalho. A partir daquele dia, o meu relacionamento ilícito com a dona Manuela começou. Tornou-se rotina eu ir para a casa da vizinha depois do trabalho, jantar com ela e passar tempo juntos. Os dias em que acordava na casa da dona Manuela e ia diretamente para o trabalho também aumentaram. Num desses bons dias, cerca de 2 semanas após o início do meu relacionamento com a dona Manuela, estávamos a jantar e a ver televisão na sala, quando ouvimos alguém a bater à porta. "Manuela, sou eu?" A dona Manuela disse: "Oh, ela veio", e abriu a porta. Quem entrou foi a dona Helena. Tinha mais ou menos a mesma idade da dona Manuela, mas parecia um pouco mais jovem. Estava vestida com roupas confortáveis, como se tivesse saído para uma caminhada. Tinha um corpo bonito e, acima de tudo, os seus olhos eram realmente sensuais. Uma sensação de raposa. Assim que a dona Helena me viu, ela não entrou, mas perguntou na entrada apenas com a boca: "Quem é?" A dona Manuela apresentou-me. "É o jovem solteiro que mora na porta ao lado." A dona Helena era realmente perspicaz, como uma raposa. Olhou-me de cima a baixo e pareceu perceber a nossa relação. Com os olhos semicerrados, a brincar, perguntou: "Estou a interromper um bom momento?" A dona Manuela apressou-se a dizer: "Falamos depois." Agarrou o braço da dona Helena e saiu. As duas conversaram um pouco fora da porta da entrada, e depois a dona Helena foi embora. A dona Manuela voltou e falou-me sobre a dona Helena. A dona Helena era uma amiga próxima que morava no bairro vizinho. Ela e a dona Manuela tornaram-se amigas porque estavam na mesma situação, divorciada do marido. Eu tentei disfarçar, mas aquela raposa deve ter percebido tudo, disse, rindo timidamente. Naquela noite também passamos um bom tempo com a dona Manuela. Mas durante o ato de amor, a dona Helena que eu tinha visto continuava a vir à minha mente. Passaram-se alguns dias. Um dia, a dona Manuela começou a falar sobre a dona Helena, com um tom misterioso. "Lembra-se da Helena? Na verdade, ela está muito interessada em si. A Helena é uma amiga muito querida para mim." Continuou a dona Manuela com cautela. "O que é que ela quer dizer?" A minha curiosidade estava a explodir. Ela perguntou-me tanto que acabei por lhe contar tudo sobre a nossa relação. Ela disse que estava com muita inveja. E depois, a dona Manuela disse algo totalmente inesperado. "Se você não se importar, o que acha de termos uma relação um pouco especial, nós três?" Por um momento, pensei que tinha ouvido mal. Eu estava a hesitar, sem saber o que responder, mas a dona Manuela continuou. "Eu e a Helena somos amigas há muito tempo e conhecemos-nos bem. Sentimos-nos confortáveis e divertimos-nos juntas. Talvez por pouco tempo, mas acho que consigo partilhar tudo com a Helena." Só então entendi completamente. Namorar duas senhoras ao mesmo tempo.
Teria eu algum motivo para recusar? Senti-me como se estivesse a beber champanhe antes de o bolo ser cortado. Eu estava realmente feliz, mas tentei não demonstrar e segurei a mão da dona Manuela. Tenha certeza que está tudo bem? A dona Manuela olhou-me nos olhos e acenou com a cabeça. Se estiver tudo bem para si, também está bem para mim, respondi e beijei a dona Manuela. A imaginação é realmente rápida. Enquanto beijava a dona Manuela, imaginar que a dona Helena também estava ali fez o meu corpo reagir intensamente. Por que é que está tão agressivo hoje? Perguntou a dona Manuela com uma voz manhosa. Eu estava excitado da cabeça aos pés e naquele dia amei a dona Manuela com ainda mais paixão. Alguns dias depois, nós três nos encontramos pela primeira vez. Sendo o primeiro encontro, foi um pouco estranho, mas parecia que as duas senhoras já tinham falado sobre tudo. A dona Manuela desajeitada e a dona Helena astuta. Estar com as duas fez o ambiente ficar confortável rapidamente. Jantamos juntos e bebemos um copo, e passamos um tempo agradável, como se fôssemos amigos de longa data. Terminamos o jantar e mudamos para a sala. Sentei-me ao lado da dona Helena. A dona Helena, como uma raposa, tocou-me levemente e colocou comida na minha boca, excitando-me. A dona Manuela observava a cena com uma expressão misteriosa. Era uma situação que eu nunca tinha vivido. Uma sensação indescritivelmente sensual. Aguentei por um tempo, mas não consegui mais. E beijei a dona Helena. A dona Helena reagiu, abraçando o meu pescoço, como se estivesse à espera disso. Depois de um longo beijo, estendi a mão e fiz um sinal para a dona Manuela se aproximar. Nós três nos envolvemos num frenesi. Foi um momento de sonho. Fazer amor com duas senhoras de cada lado. A minha consciência estava a esvaecer-se. Não consegui aguentar mais e peguei nas mãos das duas senhoras, indo para o quarto. Lá, nós três tivemos um bom momento. Eu nunca pensei que teria tanta sorte. A cena que se desenrolava à minha frente era espetacular. Eu estava empolgado e passamos a noite até de madrugada. As duas senhoras amaram-me com carinho e eu também as satisfiz equitativamente durante toda a noite. Assim começou o nosso estranho romance a três. Às vezes, quando eu chegava à casa da dona Manuela depois do trabalho, as duas senhoras estavam à minha espera. Sentia-me extasiado. Tentei tudo o que tinha visto na internet. Algumas cenas eram tão estimulantes que as minhas pernas ficavam sem força. Com 30 anos, eu estava no auge da minha forma física. Mas ter que lidar com duas senhoras às vezes fazia com que o meu corpo não aguentasse. Eu nunca tinha tomado suplementos na minha vida, mas pela primeira vez encomendei pela internet vitaminas e suplementos para a saúde masculina. As duas senhoras tinham o seu próprio charme. A dona Manuela, desajeitada, tinha um charme estável. A dona Helena, astuta, tinha um charme estimulante. Felizmente, parecia que as duas estavam satisfeitas com o tempo que passavam comigo. Assim, o tempo feliz passou por quase um ano, mas fui transferido de volta para Lisboa. O tempo feliz com as duas senhoras tornou-se difícil. Tentei pedir à empresa para prolongar a minha estadia na região, mas a administração da empresa não funcionava à minha maneira. Tivemos que nos despedir com pena. Depois de regressar a Lisboa, ainda ia visitá-las ocasionalmente ao fim de semana, mas eram 3 horas de carro de Lisboa. Ir e voltar deixava-me completamente exaurido. Era um tempo feliz, mas com a longa viagem de carro e a ter que lidar com as duas senhoras, houve dias em que a minha consciência se esvaecia no caminho de volta e quase adormeci ao volante. Depois, através de um conhecido, conheci a minha atual esposa e comecei a namorá-la, o que tornou ainda mais difícil visitar as senhoras. Embora eu fizesse amor com a minha esposa, para ser sincero, não era tão emocionante quanto o tempo que passei
com as duas senhoras. No entanto, acabei por me casar com a minha esposa, que tem um temperamento dócil, e ao dar-lhes a notícia, a minha relação com as duas senhoras chegou ao fim. Ainda mantenho contato com a dona Manuela ocasionalmente. Trocamos cumprimentos no Natal e na Páscoa. A dona Manuela chega a enviar-me mensagens, meio a brincar, a dizer: "É sempre bem-vindo se vier." Mas com o trabalho e a ter que cuidar da minha esposa, não é fácil arranjar tempo. É bom que o contato não tenha sido totalmente cortado, mas, ocupado com a vida, aquele tempo feliz ficou apenas como uma memória. No entanto, às vezes sinto falta daquele tempo extasiante que passei com as duas senhoras. O meu encontro com a casa de Sintra, a dona Manuela e a dona Helena, foi como um raio de luz na minha vida. Se falarmos em romance na meia-idade, as pessoas podem imaginar algo calmo e sereno, mas o que eu experimentei foi paixão e energia tão intensas quanto na juventude. A dona Manuela e a dona Helena, duas mulheres com encantos diferentes, criaram uma amizade e um novo laço através de mim, o que me fez sentir a profundidade das relações humanas. A vida é uma série de acontecimentos imprevisíveis. Quando fui transferido de Lisboa para Sintra, eu estava cheio de queixas, mas o amor especial e o carinho que experimentei lá enriqueceram a minha vida. A bondade das pessoas de Sintra, a força e a doçura das duas senhoras. São tesouros insubstituíveis. Mesmo com a idade, a alegria de amar e ser amado. O valor de partilhar sentimentos com alguém nunca muda. O amor não tem uma só forma. O caminho que escolhemos pode ser criticado pelo mundo, mas aquele tempo em que nos respeitamos e desejamos um ao outro foi um amor verdadeiro para mim. Agora tenho a minha querida esposa, mas é também um facto que as experiências do passado me moldaram. Sou grato por todos os encontros. A minha história termina aqui. Muito obrigado por me ouvir.